Fala galera, sejam bem-vindos ao Panelando mais uma vez, Diego Barreto aqui com vocês e dessa vez a gente vai fazer um muffin salgado. Essa receita de muffin eu meio que inventei semana passada aqui para poder fazer um lanchezinho pra galera e a base dela é com pão. Então não é bem um muffin com aquela massa de bolo, a massa parece mais um pão, mas como eu não deixo crescer, ela fica uma coisa bem diferente. Então fica um lanche legal, é fácil de fazer, é bem rapidinho e você não vai ver nenhuma parte só aqui no Panelando. Então exclusividade, já deixa um joinha aí pela novidade. Então para começar a gente vai fazer a massa e depois da massa eu vou colocar o recheio. Então só para lembrar vocês que na descrição aqui do vídeo tá certinho as quantidades que eu usei de cada coisa, mas é tudo muito fácil, não é um pão que a gente vai sovar. Então todas as quantidades que estão aqui a gente só precisa misturar na vasilha porque a massa vai ficar bem mole. Então, deixar de falação, bora começar. Eu sempre começo aqui com o leite, o açúcar e o fermento, porque mesmo eu usando o fermento instantâneo, eu sempre gosto de dar uma hidratada nesse fermento e garantir que tudo vai funcionar. E aqui o açúcar. Eu gosto de dar essa misturada aqui para evitar de eu ter bolinho de fermento no final. Mas como ele é instantâneo, eu não preciso esperar aquela ativação. Apesar de que se eu estivesse fazendo sem pressa em casa, eu deixaria uns 10 minutinhos aqui. Eu não acho que cause nenhum problema. Pronto. Agora eu vou entrar com o resto dos líquidos aqui. Então, ovo. A manteiga eu dei uma pequena esquentada no micro-ondas só para ela não ficar da geladeira. Coloquei uns 10 segundinhos no micro-ondas. Só para quebrar o ovo. E agora a farinha. Então só para lembrar, a farinha já está pesada aqui, você pode usar a quantidade toda porque a massa vai ficar mole. Então não é aquele tipo de massa de pão que a gente vai usando a farinha até dar um ponto. Poderia colocar de 2 vezes e tal, não tem problema. Aqui eu coloquei tudo junto porque eu já estou acostumado a fazer. Mas se você acha difícil de misturar, pode fazer de 2, de 3 vezes, como você faria com a massa de pão normal. A única dica que eu dou aqui é a farinha, tá vendo? Ela faz um bocado de bolinha assim, então a gente vai ter que mexer bem razoavelmente para poder desfazer tudo isso e a massa ficar lisa. Quando essa massa ficar lisa, tá bom pra gente botar o recheio. Aqui não tem outra história que nem o pãozinho delícia que a gente fez. Tem que dar uma mexida, tem que dissolver a farinha. E aí é isso que vai dar aquela ligazinha no final, o tal do glúten, né? Pronto, então aqui depois de uns 5 minutinhos batendo, eu já tenho uma massa. Vocês reparam que ela é bem mais mole do que a do pãozinho delícia, mas é isso mesmo. Então por isso que não precisa se preocupar com a farinha, porque ela dissolve. Agora o importante é só deixar bem lisa. Na hora que ela estiver lisinha assim, a gente pode pegar o resto dos ingredientes e incorporar. Então bora lá. Pronto, então a massa aqui, eu já estou nela no ponto. Eu vou colocar o recheio. O recheio aqui não é nada especial, eu coloquei as coisas básicas assim mesmo, só para fazer um lanche. Mas fica a cargo de cada um. No caso aqui eu botei bacon, presunto, queijo e azeitona. Mas aí a mistura que você vai fazer, fica à vontade. É uma massinha de pão bem simples, então ela aceita qualquer coisa. E aqui também sem segredo, a gente vai só misturar e aí isso vai virar uma massa única que vai assar no forno. Tudo bem, pode me chamar de exagerado porque tem mais recheio que massa, mas é assim que eu gosto. Pronto, então como eu falei, é bem simples, a gente não tem que esperar crescer nada. Acabamos de misturar aqui, eu vou colocar nas formas. Eu poderia utilizar uma forma dessa aqui, que é normal, a gente utiliza para fazer muffin e tal.
Só que como eu já tinha essa daqui, eu acho mais fácil, é individual e depois eu já posso até servir nessa daqui. Então é só por isso que eu estou usando essa aqui de silicone. Só porque eu já tinha, mas não é nada que é necessário não. Se vocês forem fazer na de lá, eu achava bom dar uma untada com farinha e manteiga, porque a massa ela é muito mole, pode ser que ela grude. Essa daqui, como ela é de silicone, eu não preciso, então só pela praticidade mesmo que eu vou fazer. Da última vez que eu fiz essa receita, eu consegui fazer 12, mas dessa vez eu tô achando que eu vou fazer menorzinho, então eu botei um pouquinho mais aqui. Eu não consegui ainda achar uma forma mais estética de preparar, então eu vou com 2 colheres aqui. Fica meio feio quando a gente coloca, mas depois de assado fica bonitinho. Então, vou tentar o melhor que eu consigo para ficar bonitinho pro vídeo aí, para vocês verem. Pronto, acabou que minha conta estava certa, eu consegui 12, então estou com 3 forminhas de sobra aqui. A gente coloca tudo na assadeira e ela vai para o forno frio. 150 graus, mais ou menos uns 20, 25 minutos, porque como o forno começa frio, até ele chegar nessa temperatura demora um tempo. Mas a ideia do forno frio é fazer com que esse pão cresça lá dentro. Se eu colocar no forno quente direto, ele vai ficar tipo um bolo solado, porque a temperatura é alta demais, ele cria logo uma casquinha fora e aí não consegue ficar com aqueles buraquinhos dentro do pão. Então pronto, sem mais esperar nada, a gente vai colocar no forno aqui, 150 graus, mais ou menos uns 25 minutos. Quando começar a dourar, eu vou tirar e aí eu trago para vocês verem como é que ficou. Então bora lá. Pronto, então aqui depois de uns 23 minutos no forno, esse aqui é o resultado. Então aí vocês veem que ele conseguiu crescer bastante em relação a ele cru. E essa é uma exclusividade do Panelando. Eu achei que ficou simplesmente sensacional. Eu acho que valeu muito a pena. E eu espero que vocês gostem, que vocês façam aí. E agora eu vou cortar para vocês verem como é que ficou no detalhe. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o resultado final. Acho que no detalhe vocês conseguiram ver. Então, assim, foi um lanche que eu inventei e que fez bastante sucesso, por isso que eu decidi trazer aqui para vocês. É bem rápido de fazer, não tem aquelas etapas de crescimento do pão. Então, vocês viram todo o processo. É bem simplesinho para fazer, é bem legal. Eu só nunca tentei fazer sem as formas. Então, se alguém tentar fazer sem as formas, me diz depois qual foi o resultado, porque como a massa é muito mole, eu fiquei com medo dele espalhar e não crescer para cima. Além disso, o de base que a gente já faz toda vez, se inscreva no canal, dê seu like, aperte o sininho, deixa aqui embaixo o que é que vocês querem como receita, se fizeram, o que é que foi. Eu fico acompanhando a discussão que acontece lá no vídeo do Pãozinho Delícia, então valeu aí por todo mundo que tem comentado e tem se inscrito no canal e até a próxima. Valeu!